Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje nós vamos corrigir o nosso segundo simulado com foco total na banca Instituto AOCP. Se você não me conhece, meu nome é Moisés Veiga, sou professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo e quero te ajudar nessa missão, que é passar no concurso público, é ser aprovado no concurso público e, mais do que isso, ser nomeado e ir lá assinar o seu termo de posse. Amigos, para quem não fez o simulado, não tem problema, você só não vai conseguir medir, se você foi bem ou se você foi mal. Mas não tem problema por quê? Porque eu vou projetar todas as questões aqui e vou fazer todos os comentários necessários. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui com você o meu material. Deixa eu colocar a minha cabeça aqui no cantinho, pelo menos enquanto não estiver atrapalhando, e vamos lá. Amigos, a primeira informação você vai ver aqui que a questão número 1 é uma questão para Polícia Civil, para escrivão de Polícia Civil. Pouco importa o cargo, o padrão das questões da banca Instituto AOCP é o mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Questão número 1. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E aí, meus amigos, a banca vai trazer 5 proposições. Vamos lê-las. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, incluindo a de caráter paramilitar. B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, mesmo quando não houver dano. C. A pequena e a média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que trabalhadas pela família, não serão objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Letra D. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros. E letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor transferido. Meus amigos, a ideia aqui não é simplesmente te dizer qual é a alternativa correta e ponto final. Não. Eu vou trabalhar com você onde cada ponto desses aqui está na legislação, e no caso, na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, e vou fazer também os apontamentos que eu entender necessários, ok? Então vamos lá, Como é o artigo 5º, O artigo 5º ele tem 79 incisos, 4 parágrafos e várias alíneas. Ok, meus amigos? Então vamos lá, o que nos interessa para essa questão? Lá no inciso 17, a Constituição Federal, no inciso 17 do artigo 5º, deixa eu pegar aqui um marca-texto, vai dizer para a gente o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, meus amigos, prestem atenção. Lá na nossa primeira alternativa, diz que é permitida a associação de caráter paramilitar. Então, o que essa questão aqui fez? O que essa alternativa fez? Mudou uma palavra. Na verdade, todas as alternativas têm mudanças de somente uma palavra. Mas eu vou te explicar o que está aqui. Meus amigos, é plena realmente a liberdade de associação. Você pode se associar lá na associação de moradores do seu bairro, associação dos jogadores de sinuca, associação dos senhores que ficam sentados na rua jogando xadrez, sem problema nenhum, porque os fins são lícitos. É vedada a de caráter paramilitar. Aliás, nem precisaria estar escrito isso, porque a de caráter paramilitar, ela por si só já é ilícita, Ela já é ilícita. Então, nem precisaria estar escrito, mas o legislador constituinte quis ser enfático. E o que é essa associação de caráter paramilitar que é vedada? É a milícia, meus amigos. Não pode milícia, ok? Beleza? Vamos lá para o nosso inciso 25. Eu não vou ficar repetindo inciso aqui, inciso, senão a gente fica cansativo e a gente perde tempo.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Se houver dano. Amigos, filme americano, né? Tá lá o policial em perseguição, correndo atrás de alguém e de repente chega para um motorista qualquer e diz: pare, eu preciso do seu carro. E pega o carro e sai em perseguição ao bandido. E aí bate para lá, bate para cá, destrói o carro todo e aí nem sobra carro direito. Amigos, isso é uma requisição administrativa. Realmente, a autoridade, ali o policial ele não é autoridade, tá? Ele age com a autoridade, ele é um agente da autoridade, mas pouco importa aqui pra gente, né? Para nossa questão pouco importa. O fato é, ele usou da sua propriedade particular, né? Uma propriedade móvel, né? Que é um automóvel, um carro. Outra situação, ele poderia, por exemplo, dizer: olha, eu vou entrar e abre a porta, porque está tendo um tiroteio, eu preciso me abrigar na sua casa, né? E de lá alvejar os bandidos, e aí os bandidos, em contrapartida, quebram a sua casa toda, né? Você é obrigado, sim, a deixar o policial entrar, tá? Por quê? Porque a lei diz que, no caso de iminente perigo público, a autoridade pode usar de propriedade particular. Agora, quebrou a sua casa toda, quebrou o seu carro todo, você tem direito à indenização. Uma indenização que é ulterior, posterior. Por quê? Porque só vai acontecer essa indenização se tiver dano, não é, meus amigos? Se tiver dano, é diferente da desapropriação, em que você perde a propriedade e aí você tem o direito a uma indenização que é anterior à própria desapropriação e é em dinheiro, né? E aí o dano já houve, óbvio, né? Pegaram sua propriedade. Então, voltando, a autoridade ela só vai usar a sua propriedade, ela não vai tirar de você, ok? Mas se houver dano, você vai ter direito a uma indenização ulterior, posterior. Próximo inciso, a pequena propriedade rural, assim definida em lei. Você não precisa saber o que eu vou te dizer aqui agora não, tá? Mas pela lei, a pequena propriedade rural é aquela que vai até 4 módulos fiscais. Pô, ajudou muito, Moisés. O que é módulo fiscal? Quem define isso, meus amigos, é o INCRA. Dependendo do tamanho do município, o módulo fiscal pode ir de 5 a 110 hectares. E um hectare, 10 mil metros quadrados. Você não precisa saber de nada disso, tá? Só estou falando aqui para você não ficar, pô, mas o que é pequena propriedade rural? Você vai lembrar disso na hora da prova. Você vai lembrar que eu falei que é pequena, que é a pequena, que não é a média, é a pequena. E tem uma condição. Desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Amigos, você quer plantar café na sua pequena propriedade rural, mas você não tem dinheiro. Aí você pega um empréstimo. Aí, para quê? Para poder comprar maquinário, para poder comprar o próprio broto ali do café, etc e tal, né? Nem sei se é broto o nome, mas é isso. E aí, por algum motivo, o seu negócio não vai bem e você fica endividado. Você não consegue pagar aquela dívida do maquinário, etc e tal. Quem te vendeu o maquinário vai à justiça para te cobrar isso. E uma das medidas que pode ser pedida em juízo é a penhora da tua propriedade para garantir o pagamento futuro, caso você perca o processo no final. Mas nesse caso, meus amigos, o juiz vai dizer o seguinte: não. É pequena propriedade rural. Aí eu estou vendo aqui nos autos que é trabalhada pela família, tá? Não tem um monte de empregados, não. E o débito é decorrente da atividade produtiva. Então, nesse caso, não cabe penhora. É diferente, meus amigos, quando vocês compram tudo lá nas Casas Bahia e etc e tal, na Magalu, né? Dá para o amigo, dá para o vizinho e depois essas empresas, você não paga, essas empresas vêm e te processam. Nesse caso, pode sim penhorar a sua pequena propriedade. Por quê? Porque não tem nada a ver com sua atividade produtiva. Ok? Vamos seguir. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Você não precisa saber qual é o tempo que a lei fixa, não, mas você tem que saber que é transmissível aos herdeiros. Então, o autor, né, o camarada lá,
tem uma obra qualquer, o direito é exclusivo dele, tanto de utilização, publicação, reprodução, etc. Bom, mas tem outras pessoas que reproduzem, que utilizam, mas é porque ele permite, né? Mas depois ele morreu. Esse direito passa para quem? Passa para os herdeiros. Tudo bem? E aqui o nosso próximo inciso: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Meus amigos, aqui quando a gente fala em pena, a gente está falando de uma sanção criminal, de uma sanção penal, prisão, por exemplo. E o que acontece aqui? Vou te dar um exemplo. Você foi lá e fez besteira, né? Você, por acaso, aí atropelou alguém, alguma coisa assim com o carro, enfim, teve um processo e no final desse processo o juiz bateu o martelo e disse: condeno você a X anos de prisão e também a obrigação de reparar o dano e também ao perdimento de bens e etc. Aí naquele momento você infarta com aquela sentença e morre. E aí pergunta-se, então pode pegar e prender o seu filho? É claro que não, porque a pena não passa da pessoa do condenado. Mas, se você transferir o patrimônio para o seu filho, até o limite desse patrimônio, aquela obrigação de reparar o dano, o perdimento de bens, é extensível sim ao seu filho, ao seu herdeiro. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? A pena não, mas a obrigação de reparar sim. Agora a gente volta para as alternativas, ó. Ficou fácil. A. É plena liberdade de associação para fins lícitos, incluindo a de caráter paramilitar? Errado, né? É, exceto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo quando não houver dano? Errado. É se houver dano. Letra C. A pequena e a média. A média não. A média não. A pequena e a média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que trabalhadas pela família, não serão objeto de blá, 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 blá. O resto é o que está escrito lá no dispositivo mesmo. Só que, meus amigos, é só a pequena propriedade rural que tem essa proteção. A pequena e a média tem outro tipo de proteção, né? Que é para... não podem ser expropriadas para fins de reforma agrária, mas isso aí só concursos específicos que caem. Tudo bem? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros. Transmite-se sim aos herdeiros, né, meus amigos? Então esse pedacinho aqui está errado. E aí, meus amigos, a letra E é o nosso gabarito, porque é perfeito aquilo que eu te expliquei sobre a pena, que não passa da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, sim, até o limite do patrimônio transferido, tá? Então, se você transfere 10 mil, e o perdimento de bens ali, ou a obrigação de reparar o dano é de 5, você só vai reparar, você vai reparar os 5 e vai ficar com 5. Se você recebeu 5 e a obrigação de reparar o dano é de 10, você dá esses 5, os outros 5 morreu, ok? Perdeu, tranquilo? E vamos prosperar, amigos. Questão número 2. Espero que você esteja gostando aí dos nossos comentários, né? Vamos lá. E depois comenta aí para mim, tá? O que você está achando, se você aprendeu alguma coisa nova. Vamos lá. Pedro é escrivão de Polícia Civil de Goiás e recebeu na delegacia uma ocorrência na qual o declarante alega que um jovem de 15 anos, está trabalhando em uma empresa, indicando ofensa à Constituição Federal por trabalho infantil. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Amigos, aqui eu não vou passar as alternativas não, tá? Primeiro eu vou te dar a explicação de como você responde essa questão, depois a gente vem às alternativas, tá? Olha só, o artigo 7º da Constituição Federal, que trata ali dos direitos dos trabalhadores, que são direitos sociais, né? No nosso curso a gente fala tudo, o que é um direito de primeira dimensão, de segunda dimensão, o que é um direito fundamental, lá do artigo 5º, qual é a diferença para os direitos sociais, mas aqui não cabe, tá? Aqui a gente só vai tratar daquilo que precisa para a questão de prova. Vamos lá ao inciso do 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Opa!
Então, quem é menor de 18 anos não pode trabalhar noturno, nem perigoso, nem insalubre. E também tem a proibição a menores de 16 anos, tá? De qualquer trabalho para menores de 16 anos. Inclusive o perigoso, insalubre, né, ou noturno, porque se é para menores de 18, também é para menores de 16, né? Pelo amor de Jesus. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Amigos, eu confesso que a redação desse dispositivo não ajuda muito, né? Ele começa de um jeito, aí depois ele joga lá uma outra condição e depois ele vem com uma exceção. Então vamos facilitar, olha só. Tem menos de 14, não trabalha. Simples assim. Fez 14, pode trabalhar. Dos 14 até os 15 anos, 11 meses e 29 dias, só pode trabalhar como aprendiz. E esse trabalho não pode ser nem noturno, nem perigoso, nem insalubre. Fez 16, dos 16 aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, seja aprendiz ou não, pode trabalhar, tá? Não precisa ser aprendiz com essa idade, pode trabalhar, mas continua não podendo ser noturno, nem perigoso, nem insalubre. Fez 18 anos, se conseguir trabalho, não é, meus amigos? Se conseguir um emprego, liberdade plena, pode inclusive noturno, perigoso e insalubre. Vamos voltar então lá à nossa questão, meus amigos. Olha só. É vedado o trabalho aos menores de 18 anos, salvo aprendiz a partir de 16. Bom, essa vedação aí aos 18 é a regra geral. Aí pode sim o aprendiz, mas é a partir dos 14, né? E não dos 16. Não há impedimentos para o trabalho do menor em questão, que é um menor de 15 anos. A gente já viu aqui, ó. Desde que seja contratado na modalidade aprendiz, ok, né? A partir dos 14 pode ser aprendiz, e que não exerça atividade insalubre ou perigosa. Opa, está faltando aqui dizer que ele também não pode exercer atividade noturna, né? Então, essa alternativa está meio capenga, a gente poderia ficar em dúvida se marca ela. Vamos às outras. A Constituição não permite o trabalho de menores de 16 anos. Já está errado, né? Porque na condição de aprendiz, a partir dos 14 ali, pode, sem problema nenhum. Priorizando a educação e o aprendizado, nada a ver. O menor de 16 anos não pode exercer atividades insalubres ou perigosas, isso é uma verdade, que são permitidas somente a partir dos 16. Não, meus amigos, não são permitidas coisíssima nenhuma a partir dos 16. Né? A partir dos 18 é que você pode exercer qualquer coisa. Com menos de 18, nada de insalubre, nada de perigoso e nada de noturno. Então, também está errado. A Constituição permite o trabalho em geral do adolescente e do jovem a partir dos 14 anos, sendo aprendiz ou não, desde que não seja insalubre ou perigoso. Não, meus amigos, a partir dos 14, só se for aprendiz, não é verdade? Dos 14 ali até os 16 incompletos, só se for aprendiz. Então, meus amigos, o nosso gabarito é letra B, mas o Instituto AOCP esqueceu de escrever aqui a atividade noturna também, que não é possível, tá legal? Mas é a alternativa que está mais correta, porque as outras estão completamente incorretas, né? Então vamos lá, meus amigos, vamos prosperar. Questão número 3. De acordo com o contido na Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Vamos aprender aqui o que é necessário para fazer esta questão, né? Quando a gente trata do tema de uma forma mais aprofundada, a gente explica o que é sufrágio, a gente explica o que é o voto direto, o que é o voto secreto, né? A gente fala também sobre a questão do voto obrigatório, que não está aqui, mas vamos prosperar. Olha só, essas alternativas, elas são todas muito parecidas. Então é melhor primeiro a gente estudar o que precisa e depois a gente volta aqui. Vamos lá. Amigos, o artigo 14 da Constituição Federal, ela fala exatamente o que está escrito no início do enunciado da questão. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Questãozinha para quem sabe, simplesmente memorizou isso aqui já certo, ó, plebiscito
referendo, iniciativa popular. Vamos voltar? Aqui na letra E, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas eu não fico satisfeito. Eu preciso te explicar o que é isso e preciso te explicar o que são as outras coisas que estão aqui também. Então vamos lá. Meus amigos, o que é um plebiscito e o que é um referendo? Plebiscito e referendo são formas de consulta popular. A diferença é o momento. O plebiscito ele é anterior ao ato. O referendo é posterior ao ato. Explico. O poder público quer editar uma lei, quer publicar uma lei. E aí ele faz uma consulta pública à população dizendo, olha só galera, eu estou a fim de editar essa lei aqui. O que vocês acham? Isso é um plebiscito. A outra possibilidade é o poder público edita a lei, né? O Congresso Nacional vai lá, elabora lá o projeto de lei, etc, tal, aprova, manda a sanção do presidente da República, aprovado, publicado, já está em vigor. E aí depois vem a consulta. E aí, o que vocês acharam dessa lei que a gente publicou? Vocês referendam? Vocês gostaram? Isso é o referendo. Plebiscito é antes, referendo é depois. Beleza? E a iniciativa popular, Moisés? A iniciativa popular nada mais é que a possibilidade da própria população, né? o próprio povo, apresentar um projeto de lei perante o Congresso, mas ele tem que dar entrada na Câmara dos Deputados, não pode dar entrada no Senado, né? O Congresso é Câmara dos Deputados e Senado. O povo dá entrada lá no Senado, ok? Lá na Casa do Povo. E como é que faz isso? Precisa de quantas pessoas, Moisés? Vou mostrar, ó. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, né, assinado ali, por no mínimo 1% do eleitorado nacional. O eleitorado nacional hoje está em torno aí de 160 milhões, alguma coisa assim. 1% vai dar 1.600.000, então tem que ter 1.600.000 assinaturas. Mas não basta isso. Não adianta pegar 1.600.000 assinaturas lá em São Paulo, não adianta. Tem que ser distribuído por no mínimo ali, pelo menos 5 estados. E em cada um desses estados, não menos que 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, realmente é bem difícil. Amigos, isso aqui só cai em concurso ali que cobram a parte do Poder Legislativo, tá legal? Do TRF2, por exemplo, que vem agora aí, não cai não, tá? Ô Moisés, eu vi lá também nas alternativas que tem uma tal de ação popular, e eu quero falar dela para você, porque a tua banca gosta de perguntar. Qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. Se vier na sua prova qualquer pessoa, está errado. Cidadão é aquele nacional, né, normalmente, que goza de direitos políticos. É uma pessoa como eu e você, que goza de direitos políticos. Se eu falasse qualquer pessoa, uma criança poderia. Uma pessoa jurídica, né, uma empresa, também poderia. Então é qualquer cidadão, beleza? É parte legítima para propor ação popular, que é uma ação mesmo, ação perante o judiciário, mas ela tem uma finalidade específica. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, lembra lá do princípio da moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, cuidado com essas palavras, tá? A tua banca gosta muito, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Afinal de contas, você está defendendo o que é de todos, né? Mas se você faz isso de sacanagem para prejudicar alguém, você está de má fé. E aí você vai pagar, sim, custas e ônus da sucumbência se você perder ali o processo. Então vamos voltar lá para as alternativas rapidinho, né, meus amigos? Referendo estava certo, né? Ação popular estava errado, né? Iniciativa popular estava certo, referendo estava certo, eleições gerais não é o que está escrito na Constituição, né? E ação popular também não. Mandado de injunção, já vou te explicar o que é. Iniciativa popular estava certo, ação de direta de inconstitucionalidade também já te explico. Plebiscito está certo, mandado de injunção também já vou explicar. Iniciativa popular também estaria certo, né? Então tinha coisa certa aí dentro de cada alternativa e coisas erradas. Meus amigos, o que é um mandado de injunção? O mandado de injunção é um remédio constitucional que pode ser utilizado toda vez que a falta de uma norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito. Explico. A Constituição Federal diz que o servidor público tem direito de greve nos termos da lei.
Essa é uma norma de eficácia limitada. Embora esteja na Constituição, a Constituição diz que tem que ter uma lei dizendo como isso vai ser exercido. Opa, então tem o direito, mas não tem como exercer. Faz o que então? Já que tem falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. E foi o que aconteceu em relação à greve dos servidores. O servidor hoje, ele pode fazer greve por conta de um mandado de injunção impetrado perante o STF. O STF disse o seguinte: olha, eu não posso legislar, não posso fazer lei. Mas você, Congresso, está em mora, porque até hoje você não editou essa lei. Então, eu vou determinar que, enquanto não se edite essa lei, você vai utilizar uma lei que já existe aí. Qual é? É a Lei Geral de Greve. Então, hoje, o servidor público, ele faz greve com base na Lei Geral de Greve, tá? Na Lei dos Seletistas. Tudo bem, meus amigos? Isso é um mandado de injunção. A gente pode explicar melhor, mas aqui não cabe. Tudo bem? Nesse momento não cabe. Se quiser saber um pouquinho mais sobre alguma coisa aqui, manda para mim, né? Manda lá no direct que eu te respondo, lá no Moisés Veiga Prof. Tranquilão, pode comentar aqui que eu respondo também, felizão. Beleza? E a ação direta de inconstitucionalidade, meus amigos, nada mais é que uma forma de controle, né, abstrato da constitucionalidade de leis. A Constituição está lá, dizendo várias coisas. Pode isso, não pode aquilo. Aí vem uma lei completamente contrária à Constituição Federal. Aí tem um rol de pessoas que são legitimadas que podem ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a própria lei perante o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, confirmando aí, meus amigos, gabarito, letra E. Vamos à próxima. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Essa questão aqui, meus amigos, é de interesse total da galera da área de saúde, né? Vamos lá, olha só. O regime republicano do Estado brasileiro leva à necessidade de que os cargos de funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Legal, até aqui é só uma afirmação. Beleza? Você não precisa duvidar da questão, não. Ela está afirmando isso. E isso é verdade. Assim, a Constituição Federal impõe condições e limites em matéria de acumulação de cargos. Opa, estamos chegando na acumulação de cargos. Ou funções públicas. Então, tem regra para acumulação de cargo ou função também. De modo que, em relação à administração pública, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos públicos. Até aqui, meus amigos, foi só afirmação. Exceto. Opa! O que essa questão está dizendo? Que a regra é não poder acumular cargo, emprego ou função. E existem situações em que são a exceção a essa regra. Ela quer essa exceção. Vamos aprender primeiro e depois vamos voltar aqui para acertar essa questão. Olha só, meus amigos. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei número 8.112 tratam do tema. Aqui, a gente precisa só da Constituição para acertar. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Essa é a regra. Exceto, aí vem a exceção. Se houver compatibilidade de horários, primeira condição. Então, para haver acumulação, obrigatoriamente, em qualquer caso, tem que ter compatibilidade de horários. Observado, em qualquer caso, o inciso 11. O inciso 11, meus amigos, fala do teto constitucional, que ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF. É só isso. E aí, meus amigos, primeira condição, então, compatibilidade de horários. E segunda condição, de que cargos nós estamos falando? Primeiro, só pode acumular 2 cargos. E segundo, pode acumular qualquer cargo? Não, 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 não. Se tiver compatibilidade de horários, só pode acumular 2 de professor, ou 1 de professor com um técnico ou científico, ou 2 de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Tem que ser profissional de saúde com profissão regulamentada. Pô, por que precisa disso tudo aí, mas é negócio de profissão regulamentada? Amigos, antes não vinha nem profissional de saúde, tá? Isso aqui é fruto de emenda constitucional. Antes vinha só 2 privativos de médico, então só o médico podia acumular. Amigos, entenderam? Só pode acumular se tiver compatibilidade de horário. Só pode 2 de professor, ou 1 de professor com um técnico ou científico, ou
2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde. Então, você pode um de enfermeiro com um de técnico de enfermagem, sem problema, são privativos de profissional de saúde. Moisés, e o lance das 60 horas aí, limitação? Aqui não vai caber a gente falar muito, mas só para te dizer, existia um parecer da AGU que dizia, né, que tinha essa limitação aí de 60 horas. Não era bem isso que a AGU dizia, mas é assim que foi encampado e muita gente foi proibida de acumular quando ultrapassava 60 horas. Mas hoje, meus amigos, esse parecer foi revogado e é pacífico na jurisprudência que a compatibilidade de horários tem que ser verificada no caso concreto. Né? Ali 80 horas, trabalha 40 horas aqui, trabalha 40 horas ali, não está prejudicando o serviço, sem problema. Tá? Aqui para gente é suficiente. Se você quiser que eu comente um pouquinho mais sobre isso aí, bota aí no comentário que a gente comenta, de repente, no outro vídeo, a depender do número de pedidos, né? E aí, meus amigos, onde é que está a ideia aí das funções? Porque aqui só está falando de cargo, Moisés. Vem aqui embaixo, ó. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções, e mais do que isso, também abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Então abrange também, meus amigos, a administração indireta, né? Abrange também a administração indireta, que é formada por autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. E, meus amigos, essa vedação também é na hora da aposentadoria, tá? Porque é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, que é a aposentadoria do servidor civil, dos artigos 42, que é a aposentadoria, né? A gente pode falar assim, vamos falar aposentadoria mesmo, não vamos falar reserva, não. Do militar estadual ou distrital, polícia militar e bombeiro militar, e do 142, que só se aplica aos militares das Forças Armadas, dos militares federais, com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. E também os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, meus amigos, a proibição de acumular também se estende para a inatividade. Bom, Moisés, espera aí. Eu exercia 2 cargos de professor. Eu posso me aposentar e ganhar meu dinheirinho lá nos 2 cargos de professor na aposentadoria? Não tem problema não. Por quê? Porque eram cargos permitidos na atividade, ó. 2 de professor. Ah, Moisés, eu tenho uma aposentadoria como professor e agora eu passei num outro concurso para professor também. Pode acumular? Pode, sem problema nenhum, porque são 2 cargos de professor e aí não precisa nem falar de compatibilidade de horário, porque num deles você está em casa, né? Beleza? Vamos voltar lá para a questão agora? Letra A. Pode, né? É exceção. 2 cargos de professor, independentemente de compatibilidade de horário. Não, meus amigos, tem que ter compatibilidade. A de 2 cargos de professor, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, independentemente de regulamentação. Não. Devidamente regulamentados, né? Então o erro está aqui. Quando houver compatibilidade de horários, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Legal, olha as 2 condições aqui, ó. Compatibilidade de horário e um de professor e outro técnico ou científico. É o nosso gabarito. Mas vamos seguir. Quando se tratar de funções exercidas junto à sociedade de economia mista, não pode não, meus amigos. Não pode acumular funções de sociedade de economia mista também não. Quando se tratar de empregos em autarquias, né? Nem tem emprego em autarquia, né? A autarquia, principalmente no âmbito federal, os servidores autárquicos, eles são estatutários, então eles exercem cargo e não emprego. Fundações ou empresas públicas regidos, portanto, pelo regime da CLT. As fundações, né, na sua maioria aí realmente são seletistas, empresas públicas também estão regidas pela CLT. Mas isso a gente só consegue explicar num outro momento. O fato aqui, meus amigos, ó, gabarito letra C e vamos prosperar. Amigos, você vai fazer uma questão, vai fazer um concurso para o Poder Judiciário. O mínimo que se espera de você é que você saiba qual é o rol, né? Qual é o rol de órgãos que compõem o Poder Judiciário.
né? E isso também não cai só para o Poder Judiciário, não, para quem vai fazer concurso do Poder Judiciário, não. Por exemplo, aqui cai para a Polícia Civil, não é verdade? Cai para a Polícia Civil do Espírito Santo. Mas, estando ali dentro do programa, né, Poder Judiciário, você tem que saber pelo menos quais são os órgãos. Então vamos lá. Ó. Quais são as alternativas? Superior Tribunal Militar, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho. Meus amigos, quem não estuda, né, quem não teve a oportunidade ainda de estudar, de ver essa parte, olha aqui, conselho, e vai lá e marca lá, porque a questão quer aquele que não faz parte do Poder Judiciário. Mas não, meus amigos, não mesmo. Não é esse conselho aí, não. Vamos ver quais são os órgãos do Poder Judiciário? Olha só. São órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Juízes do Trabalho, e juízes federais aqui também, os Tribunais de Juízes Eleitorais, os Tribunais de Juízes Militares, os Tribunais de Juízes dos Estados e do Distrito Federal. Quem não está aqui, daquele elenco ali que está te perguntando na nossa questãozinha? O Tribunal de Contas da União. Meus amigos, o Tribunal de Contas da União, assim como o Tribunal de Justiça Desportiva, eles têm nome de tribunal, mas não fazem parte do Judiciário. Moisés, então o que é o Tribunal de Contas da União? Amigos, o Tribunal de Contas da União, ele entra na parte da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, coisa de grana, né? Auxiliando o Congresso Nacional nessa fiscalização. Ah, Moisés, então peraí. Quer dizer, então, que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. Não, meus amigos, não é não. Tá? O Congresso Nacional ele exerce sim essa fiscalização com auxílio do Tribunal de Contas, mas ele não faz parte do Poder Legislativo, não. Muito se diz sobre isso, muita gente fala que sim, mas não. Ele é um órgão independente e autônomo. Tá legal? Vamos voltar? Qual é então a nossa alternativa aqui, né, meus amigos? Superior Tribunal Militar está lá, Conselho Nacional de Justiça está lá. Quem não está lá naquele rol é o Tribunal de Contas da União, né? Então, cuidado, porque aqui a alternativa aqui é aquela que está errada, tá? Aquela que não faz parte do Judiciário. Tudo bem, meus amigos? Meus amigos, se até aqui você me acompanhou, com toda certeza você está gostando daquilo que a gente está fazendo, né? Ou então você está aí só olhando para minha cara mesmo, caçoando de mim. Mas, se você está gostando, se isso aqui está agregando em alguma coisa para você, dá aquela curtida lá, bacana pra gente, né? Compartilha aí com seus amigos, não custa, é rapidinho, se inscreve no canal, ativa sininho, aquela coisa toda, porque isso aí me ajuda, tá? Eu estou aqui tentando te ajudar e você, se quiser, também pode me ajudar. Ah, Moisés, eu não estou gostando do conteúdo, sem problema. Aí não curte, não clica, não faz nada. Tá legal? Vamos lá, meus amigos. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta o princípio da administração que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal, sem promoção pessoal. Amigos, quando a gente estuda os princípios da administração pública, os primeiros princípios que a gente estuda é o nosso LIMP, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que no outro simulado a gente falou aí do LIMP. E o princípio que se coaduna com isso que a gente leu aqui, sem promoção pessoal, né? Porque os atos eles são do poder público, você é um mero agente, é o princípio da impessoalidade. E aí você olha aqui e pensa, caramba, não tem nada de impessoalidade aqui, então vou jogar aqui, no lance aqui de fim legal, vou jogar no da legalidade. E aí você vai errar, meu amigo, você vai errar. Sabe por quê? Porque tem um autor que é adorado pela tua banca, que é o Eli Lopes Meireles. E o Eli Lopes Meireles diz que a impessoalidade e a finalidade são sinônimos. Amigos, eu trouxe aqui exatamente o que o Eli
diz no livro dele. Você não precisa comprar o livro dele não, tá? Eu já estou trazendo aqui para você. O princípio da impessoalidade, referido na Constituição /88, está escrito exatamente assim. Artigo 37, caput, nada mais é que o clássico princípio da finalidade. Então, o princípio da impessoalidade é o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. É o que está escrito lá, ó. Para o seu fim legal. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. A banca leu Eli. A banca leu Eli, ó. Para o seu fim legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expresso ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Amigos, a banca leu Eli Lopes Meireles. Então, aqui onde está a finalidade, entenda que é sinônimo de impessoalidade. E aí o nosso gabarito, letra B. Tudo bem, meus amigos? Vamos prosperar aqui. Vamos para a questão número 7. Amigos, são atributos do ato administrativo. Cuidado, cuidado, cuidado. Não confunda nunca, nunca, nunca. Elementos do ato administrativo, requisitos do ato administrativo, pressupostos do ato administrativo, que são sinônimos com atributos do ato administrativo ou características do ato administrativo. Então, amigos, elementos, requisitos e pressupostos são a mesma coisa, são o nosso confiformo-ob. Inclusive, tem questão sobre isso no nosso primeiro simulado. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mas, os elementos do ato administrativo não se confundem com os atributos ou características do ato administrativo. E se você sabe quais são os elementos do ato administrativo, isso é suficiente para você acertar a questão. Eu já vou te falar sobre os atributos, mas vamos acertar essa questão somente sabendo os elementos? Olha só, eu te disse, e no nosso outro simulado eu falei disso, que os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, eles não são atributos. Olha só, letra A, objeto está aqui. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, competência está aqui. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência está aqui também, então não pode. Competência também está aqui. É elemento, não é atributo. Forma está aqui. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, só sobraria a letra E. E você já marcaria felizão, tá? Mas a gente tem que saber, sim, que tipicidade é atributo. E eu já vou te mostrar. Tipicidade aqui de novo. Que a imperatividade é atributo. Que a presunção de legitimidade é atributo. E que a autoexecutoriedade também é atributo. Então, meus amigos, aqui nós temos todos os elementos e todos os atributos misturados, tá? Então, vamos lá. Os elementos nós já sabemos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos ver quais são os atributos aqui bem rapidinho, tá, meus amigos? Olha só. Quais são eles? Presunção de legitimidade ou veracidade. O que significa isso? Significa que toda vez que a administração pública pratica um ato, esse ato é presumidamente legítimo, praticado por autoridade competente, e verdadeiro, ou seja, ele realmente reflete a realidade dos fatos. Só que essa presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Por quê? Porque ela admite prova em contrário. Ah, Moisés, me dá um exemplo? Sim. Chega uma multa na tua casa dizendo que você passou num sinal vermelho, você ultrapassou o sinal vermelho. Bom, você ultrapassou? Até aquele momento, presume-se legítimo e verdadeiro o que a administração está dizendo, o que a autoridade de trânsito está dizendo. Só que essa presunção não é absoluta, ela é relativa, então você pode provar o contrário. É difícil conseguir, tá? Eu já consegui algumas vezes, para algumas pessoas, mas é difícil. Então, admite e prove o contrário. Você pode mostrar lá, olha, eu estava em outro lugar, ou eu nem tenho carro, o meu carro está na oficina, sei lá, mas você tem que provar o contrário, porque essa presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos, né,
é um atributo dele para poder viabilizar a própria prática desses atos. Se você quiser provar em contrário, o ônus é seu. Inverte-se o ônus da prova. Quando a gente fala em direito penal, o direito da prova sempre vai, a prova sempre vai caber a quem alega. O Ministério Público te acusa, é ele que tem que provar que você fez alguma coisa errada. Mas em matéria administrativa, não. A administração diz que você passou lá no sinal vermelho e você que tem que provar que não passou. Beleza? Imperatividade. A imperatividade nada mais é que o atributo que faz com que o ato seja imposto aos administrados sem eles quererem. Ah, você quer cumprir as regras de trânsito? Não interessa, você tem que cumprir. Beleza? Autoexecutoriedade, que para o professor Celso Antônio é dividido em exigibilidade e executoriedade. Aí já é muito aprofundado, não dá para a gente tratar aqui. Autoexecutoriedade, meus amigos, nada mais é que a possibilidade da própria administração praticar um ato sem precisar pedir licença ao Poder Judiciário. Ela pratica um ato, por exemplo, que você deveria ter praticado e não praticou. Como assim, Moisés? Dê exemplo. Você para o seu carro em um local proibido e está atrapalhando o trânsito e some, simplesmente some. Aí, depois você aparece, o trânsito está um inferno porque você parou o seu carro onde não deveria. E aí a autoridade diz para você assim, ela ainda é legal contigo, ela ainda diz assim, ó, tira o carro daí. E você não tira. Ou você ficou muito tempo longe, não apareceu, você deveria ter tirado, não tirou. Aí a administração pública, através do agente de trânsito, vai lá e vai tirar o carro. Ele não precisa pedir a ninguém. Por quê? Porque o ato administrativo ele goza dessa autoexecutoriedade. O administrador público, o agente público, ele pode praticar o ato que você deveria ter praticado, ou ele pode praticar um ato independentemente de pedir ao Poder Judiciário ou não, tá? A gente explica isso melhor num outro momento. No nosso curso a gente explica isso melhor. A gente fala que se envolver dinheiro, por exemplo, não pode ir lá, não tem autoexecutoriedade não, aí tem que ir ao judiciário sim, tá? Até porque ela não vai estar presente em todos os atos, assim como a imperatividade também não vai estar presente em todos os atos. Por exemplo, você pediu uma carteira de motorista, né? Você cumpre os requisitos e aí vai ser expedida a sua carteira de motorista. Nada mais é que um ato administrativo, que é uma licença. Ninguém está te impondo a carteira de motorista, é você que está pedindo, tá? Então, assim, tem alguns atributos aqui que não estão presentes em todos os atos, tá? E aí, meus amigos, a professora Maria Silvia também fala em tipicidade, ou seja, cada ato administrativo, ele só pode ser praticado de acordo com um tipo, que está escrito lá, ó, ato tal, ato desse tipo aqui, tem que estar previsto na norma administrativa, é o que a professora Maria Silvia diz, assim, de uma maneira bem rápida e bem resumida. É como se fosse no direito penal, né? Por que matar alguém é crime, Moisés? Porque está escrito lá, matar alguém. Isso é um tipo penal, é a tipicidade. Se não tivesse escrito, Moisés, bom, se não tivesse escrito, não seria crime. Tudo bem? Vamos, já marcamos lá a alternativa? Marcamos, né? Letra E. Então, já vimos que a presunção de legitimidade e autoexecutoriedade são, sim, atributos do ato administrativo. Vamos prosperar, meus amigos. O poder conferido à administração para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares, a fim de preservar os interesses da coletividade, denomina-se. Amigos, aqui nós estamos falando de poderes administrativos, né? A gente não está mais falando de atos, a gente está falando de poderes administrativos. Para que a administração pública possa funcionar, possa praticar os seus atos, ela tem que ter determinados poderes. Na verdade, meus amigos, o correto seria a gente falar em deveres, porque toda vez que a administração pode fazer alguma coisa, na verdade ela deve fazer essa coisa. É por isso que se fala em poder-dever e outros falam em dever-poder, né? Mas vamos lá, em matéria de poderes administrativos, é um tema muito grande. Mas para a gente acertar aqui a questão, o que está sendo pedido? E você sabe qual é o poder administrativo que tem essas características: restringir, frenar, parar, né? Frear, condicionar, impor condições, limitar
o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares. E para quê, meus amigos? Toda atividade do poder público tem uma finalidade de fundo, pelo menos, que é o interesse da coletividade. Tá legal? Qual é esse poder administrativo? E aqui tem poder regulamentar, poder normativo, poder de polícia, poder vinculado, poder discricionário. Amigos, os poderes administrativos são esses, ó. Poder regulamentar, está até escrito ali. E alguns dizem que é a mesma coisa que poder normativo, tá? Outros dizem que poder regulamentar é uma coisa e poder normativo é outra. Poder vinculado ou regrado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia. Amigos, não dá para a gente explicar um por um, mas dá para a gente explicar, pelo menos rapidamente, aquele que a gente precisa para acertar a questão. Poder de polícia. Eu vou te explicar aqui só o conceito, porque é só o que você precisa para acertar a questão. Por quê? Porque quando a gente fala de poder de polícia, além do conceito, a gente tem que falar de sentido do poder de polícia, diferenciar a polícia judiciária e polícia administrativa, meios de atuação do poder de polícia, momento de atuação, taxa de polícia, atributos ou característica do próprio poder de polícia, não é dos atos administrativos, é do poder de polícia. Ciclo de polícia, realmente é um tema muito grande só em questão do poder de polícia. Mas para a nossa questão, olha o conceito. O professor Eli Lopes Meirelles diz que o poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar, restringir o uso e gozo de bens e atividades e direitos individuais em benefício da coletividade. Com isso aqui você já acerta a questão, não é? Mas vamos trazer um conceito de lei. O que está escrito na lei? O artigo 78 do Código Tributário Nacional diz assim, ó, considera-se poder de polícia. O que é o poder de polícia? É a atividade da administração pública que, limitando, disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, à produção e ao mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Amigos, vamos voltar às alternativas. Quem é então que restringe, frena, condiciona, limita e etc. e tal? O poder de polícia. Eu vou dar aqui uma lambuja. Tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar podem aplicar sanções. Tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar podem aplicar sanções também. Ué, Moisés, então qual seria a diferença? A diferença é se há um vínculo especial entre o sancionado e a administração pública. Se aquele fato, aquele ato foi no exercício de alguma atividade que tem um vínculo especial com a administração pública ou não. Ô, Moisés, ficou estranho para mim. Me dê exemplo. Sim, dou. Você é servidor público. Você, enquanto servidor público, fica mais de 30 dias sem aparecer para trabalhar, sem motivo justificado. O nome disso é abandono de cargo. Aí vai vir um processo administrativo e um poder que, ao final, vai te sancionar. Esse é o poder disciplinar. Por quê? Porque existe um vínculo especial entre você e a administração pública. Afinal de contas, nem todos são servidores, nem todos podem ser demitidos pela administração pública. Então aí entra o poder disciplinar. Mas imagine você, que é servidor público, no domingo, de folga, dirigindo o seu carro, ultrapassa um sinal vermelho e é multado por conta disso. Você tem algum vínculo especial com a administração pública? Não. Qualquer pessoa pode ser sancionada se ultrapassar o sinal vermelho. Então, qual é o poder que está te punindo aí nesse caso? É o poder de polícia. Então, tem vínculo especial? Poder disciplinar. Não tem vínculo especial, é um vínculo genérico, pelo simples fato de praticar aquela atividade ali, como qualquer um poderia, poder de polícia em você.
Beleza? Tem muita coisa para a gente falar, mas aqui não dá. Vamos prosperar, meus amigos. Questão número 9. Demétrio da Silva é servidor efetivo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Peraí, Moisés, eu vou fazer concurso federal. Esse aí, já que é servidor do Estado, então não serve para mim. Serve sim, meus amigos, porque a Constituição Federal, no que ela trata aqui desse tema, ela fala de qualquer servidor. Tá legal? É servidor público. Ah, Moisés, e na lei número 8.112 tem uma regra igualzinha, só que aí sim, essa regra só se aplica ao servidor federal. Tá legal? Mas aqui a Constituição Federal responde para a gente. Se viesse de acordo com a lei número 8.112, aí nem caberia, porque não cabe a lei número 8.112 para servidores estaduais. O regime dos servidores estaduais é outro. Tudo bem? Mas voltando aqui. Olha só. Está dizendo que lá no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, ele exerce o cargo de analista. Maravilha. E aí, caso Demétrio seja eleito prefeito do município de Naviraí, deverá. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido? Ele vai ser afastado do cargo? Ele pode acumular? Como é que funciona? É isso que a questão vai te perguntar. E para a gente responder, primeiro a gente vai à Constituição Federal. Amigos, a tua banca adora perguntar sobre isso aqui. O Instituto AOCP e as bancas em geral adoram perguntar sobre isso aqui porque é bem bacana. Olha só, ao servidor público, e aí não fala se é estadual, municipal, distrital, coisa e tal, não sei o que, porque a Constituição se aplica a todos nesse ponto. Se fosse a lei número 8.112, falaria servidor público federal. Da administração direta, ou seja, da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, de um ministério, da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, etc. e tal. Quem está dentro da administração direta, das autarquias, das fundações, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Amigos, é servidor, tá? Então, ele é da administração direta, ele é de uma autarquia ou de uma fundação pública de direito público. Tá? Porque as fundações públicas, em regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado e aquele que trabalha lá, ele é seletista. Mas existem fundações públicas de direito público e aquele que trabalha lá é estatutário. Não nos cabe aqui, infelizmente, discutir tudo, mas é só esse alerta aí. Aplicam-se as seguintes disposições se ele for eleito para um mandato eletivo. Se for um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele vai ser afastado do seu cargo, emprego ou função. Opa! Então também se aplica, já que está falando aqui de emprego, também as fundações públicas de direito privado aí, não é verdade? Tranquilo? Olha só. O que é um mandato eletivo federal? Presidente da República, vice-presidente da República, deputado federal, senador. Isso aí é um mandato eletivo federal. Estadual, governador de estado, governador do Distrito Federal, deputado estadual. E distrital, né? É o governador do Distrito Federal. Perdão, eu roubei aqui o distrital lá quando falei de estadual. Ele vai ser afastado do cargo, emprego ou função. Ah, mas e aí? Acumula? Não, não pode acumular. Ele vai ser afastado e acabou. Beleza? Se ele for investido no mandato de prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, ele vai ser afastado do cargo também, emprego ou função. Mas, nesse caso, ele pode optar por sua remuneração. Pode ser que a remuneração lá no cargo do prefeito seja menor do que a remuneração dele enquanto servidor. Tranquilo? Tem servidor aí que ganha muito bem e tem prefeito que ganha muito mal. Beleza? Agora, se eles estiverem investido num mandato de vereador, que também é um mandato municipal, mas do Poder Legislativo, né? Vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode perceber as vantagens do seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Meus amigos, lembram lá das possibilidades de acumulação?
tem que ter compatibilidade de horário, dois cargos de professor, ou um de professor com um técnico científico, ou dois profissionais de saúde com profissões regulamentadas, não foi isso? Beleza. Caiu isso na tua Constituição, na tua prova, você marca lá e tá beleza. Mas essas não são as únicas hipóteses não, tá? O vereador, né? O servidor, qualquer servidor, não importa qual é o cargo dele. Se ele for eleito vereador, se tiver compatibilidade de horário, ele pode ficar nos dois cargos e receber pelos dois cargos. Beleza? Ah, Moisés, se não tiver compatibilidade, aí, não havendo compatibilidade, aplica a regra do inciso anterior. Ou seja, é como se fosse a regra do prefeito. Não havendo compatibilidade, ele é afastado do cargo, mas ele pode optar por sua remuneração. Tua banca adora isso. E aí, meus amigos, só para a gente finalizar, ó, em qualquer caso que exija o afastamento por exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto, e aí a banca bota lá, inclusive, para promoção por merecimento. Você não está trabalhando, pô, você vai ser promovido por merecimento? Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, por exemplo, o servidor federal, você que vai passar aí no concurso federal, etc., né? Aí a depender de quando você entrou no serviço público, se for agora, você vai entrar no regime complementar, né? Quem já está há mais tempo, aí antes de 2012, entra no regime próprio, mas enfim, de previdência, né? Você vai estar no regime próprio dos servidores, tá? Mas o de previdência é outra coisa, são coisas diferentes, tá? Permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem, tranquilo. E aí eu vou te dar aqui uma lambujinha, que a lei número 8.112 fala mais ou menos a mesma coisa, e ela diz ainda que ele vai continuar contribuindo. Isso é uma coisa óbvia, né? Para continuar sendo filiado, tem que contribuir. Vamos voltar então à questão. Vamos ver se agora a gente acerta. Ó. Ele está no cargo de analista e está indo para o cargo de prefeito. Vamos ver o que acontece com ele. Ele pode perceber as vantagens do cargo de analista sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horário e observado o teto remuneratório? O teto remuneratório sempre tem que ser observado, né, meus amigos? Porque ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Só que quem pode perceber as vantagens do cargo de analista sem prejuízo da remuneração, etc. e tal, é o vereador, não é verdade? Se tiver a compatibilidade de horário. Ele está sendo eleito prefeito, não é vereador. Ser exonerado do cargo de analista mediante sentença judicial transitada em julgado. Para começar, não precisa de sentença para exonerar ninguém, né? Até porque não é punição, tá? E não tem nada a ver. Ele vai lá, é eleito e vai ser exonerado. Nada disso, não tem problema. Ser afastado do cargo de analista, ainda que segurado do regime próprio de previdência social, será transferido para o regime geral. Não. Ele é afastado e é assegurado ele permanecer no mesmo regime. Então, essa parte final aqui está errada. D. Ser afastado do cargo de analista, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Perfeito, meus amigos, que no caso do prefeito, ele vai ser afastado do cargo obrigatoriamente, mas ele pode optar por sua remuneração, pela remuneração do cargo, sem problema nenhum. Esse é o nosso gabarito. Mas vamos ver o que está errado aqui na E. Ser demitido por quê? Ele não fez nada de errado. Após regular processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. Nada a ver, completamente errado. Gabarito letra D, meus amigos. E vamos prosperar para a nossa última questãozinha. E aí, meus amigos, questãozinha bacana também, coisa boa aí de cair em prova. Eu vou te explicar bastante coisa aqui. Curte lá. Dá o like, ajuda a gente, né? Se você estiver gostando também. Se não, não faz nada. Beleza? Marta atua em cargo comissionado, mas foi exonerada. Ok. O ato de exoneração constou como motivação o nepotismo. Opa, já estou cheio de informações importantes aqui. Contudo, no mês seguinte, foi constatado que a motivação de sua exoneração não existia. Opa, mais informação importante. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Amigos, cargo comissionado, ele é de livre nomeação. Né? Você nomeia quem você quiser para um cargo comissionado, independente dessa pessoa ser servidor ou não. Para uma função de confiança, não. A pessoa já tem que ser servidor.
E essa pessoa, o comissionado, ele pode ser exonerado também a qualquer momento. Não precisa motivar, não precisa dizer por que está exonerando. Simplesmente exonera e ponto final. Vamos ver lá. Mas no ato de exoneração constou como motivação. Opa, não precisa motivar, mas a autoridade decidiu dar explicações e motivou. Disse quais foram os pressupostos de fato e de direito que levaram à exoneração do cargo. E aí disse que foi por nepotismo. Nepotismo, grosso modo, eu já vou te explicar direitinho o que é colocar para dentro, num cargo comissionado, alguém que é parente de alguém que exerce cargo de direção, chefia ou assessoramento. Isso é o nepotismo, mas já vou te explicar com detalhes. Então, meus amigos, espera aí. Não precisava motivar a exoneração do cargo comissionado, mas motivou. E aí, quando motivou, disse que é porque houve nepotismo. E aí, no mês seguinte, chegou à conclusão de que essa motivação não existia, não era nada disso. E aí o que acontece, meus amigos? Vou explicar primeiro, depois a gente vem aqui para as questões. Meus amigos, aqui entra em cena a teoria dos motivos determinantes. Você não precisava motivar esse ato de exoneração. Por quê? Porque ele é discricionário. Então, livre nomeação, livre exoneração. Não precisa dizer por quê. Mas disse, então você está preso àquilo que você disse. Você está preso aos motivos. Se foram esses os motivos que determinaram a prática do ato, eles têm que ser verdadeiros. Eles têm que existir. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Porque se eles não existirem, já que você motivou, mané, o ato é inválido, o ato é nulo. Vamos ler o que diz Celso Antônio Bandeira de Melo sobre isso. Eu disse de uma forma bem simples, mas o Celso Antônio é o Celso Antônio. Os motivos que determinam a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de motivos de fato falsos ou inexistentes, a nossa questão fala em inexistente, ou incorretamente qualificados, vicia o ato, mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido antecipadamente os motivos que ensejariam a prática do ato, ou seja, é um ato discricionário, né? Que leva em consideração conveniência e oportunidade, não é um ato vinculado. Uma vez enunciados pelo agente que não precisaria tê-lo feito, os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de anunciá-los, o ato só será válido se eles realmente ocorreram e o justificavam. Ou seja, o ato discricionário não precisa motivar, mas se motivou, se escreveu lá o porquê, os pressupostos de fato e de direito, isso tem que ser verdade. Se não for verdade, se aquilo não aconteceu, o ato é nulo. E ali no caso, meus amigos, a gente já consegue responder a questão, mas ela falou em nepotismo e todo mundo gosta de perguntar sobre nepotismo em prova. E o nepotismo agora, depois de 2021, né? A gente está aqui em 2024, né? O nepotismo entrou na Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Improbidade Administrativa está no edital do TRF2. Ela trouxe um dispositivo que já vinha numa súmula vinculante do STF, a súmula vinculante 13. Ela colocou esta parte aqui, que é o tal do nepotismo, lá como ato de improbidade. Olha só o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, culposa não existe mais ato de improbidade culposo, tem que ser ato doloso, e viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí virão várias condutas, e uma delas é o nepotismo. E o que é nepotismo, Moisés? É nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, e inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão. Lá foi cargo em comissão. Ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta, indireta
em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, meus amigos, olha só, você é diretor de algum órgão e você tem ali cargos comissionados à sua disposição. E aí você vai e nomeia o seu cônjuge. Não pode, porque isso é nepotismo. Mas e se seu cônjuge passar num concurso público, Moisés? Aí não é cargo em comissão, não tem nada a ver. É só se a nomeação for para cargo em comissão. E o que também não pode, Moisés, o que também não pode é, peraí, eu combino com você. Eu sou diretor desse órgão, você é diretor daquele órgão. Você nomeia o meu cônjuge e eu nomeio o teu. Beleza? Também é nepotismo, porque é um ajuste mediante designações recíprocas. Amigos, nepotismo tem muita coisa para a gente falar. Tem exceção, tem a exceção da exceção. Por exemplo, a exceção é para cargo político, pode. Para cargo político, pode. Então, se vier lá dizendo para você que não rola a questão do nepotismo em cargo político, tá certo. Mas também tem a exceção dessa exceção. Se aquela pessoa não tiver condições de exercer aquele cargo político, volta a ser nepotismo. Então, assim, mó loucura, né? Mas o que eu quero que você saiba aqui, ó, porque as bancas, às vezes, colocam o parente, perguntam se pode nomear, se o dirigente do órgão pode nomear o seu primo para um cargo em comissão. E aí, você tem que saber se o seu primo é parente de até o 3º grau ou não. E aí você vai me dizer, Moisés, é sim, porque tem até o tal do primo de 2º grau. Não. Não existe primo de 2º grau. Todos os primos são de 4º grau. Sabe quem é teu parente de 2º grau? Teu irmão, teu avô, teu neto. Amigos, não vou desenhar aqui para vocês não, mas só vou dar aqui uma ideia. Olha só, cônjuge é cônjuge, tá? Cônjuge nem é parente, é cônjuge. Companheiro é companheiro, nem é parente. Quem é teu parente em linha reta são teus ascendentes e teus descendentes. Quem é teu parente colateral são aqueles que descendem dos teus ascendentes, são aqueles que descendem dos seus descendentes. Colateral. Por exemplo, por que teu irmão é um parente colateral? Porque você não saiu do seu irmão e seu irmão não saiu de você. Para ver qual é o grau de parentesco, você tem que ir até o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu pai e tua mãe, que também são pais do seu irmão. Ó, sobe assim na diagonal 1 grau e desce para chegar no teu irmão 2 graus. É colateral e é de 2º grau. Aí o teu pai é linha reta de 1º grau. E o teu avô, linha reta de 2º grau. E o teu bisavô, linha reta de 3º grau. Assim como o bisneto, ok? Pô, mas então quem é meu parente de 3º grau aí que não pode? Bisavô, também não pode o bisneto, não pode o tio, que é parente de 3º grau, não pode o sobrinho e todo mundo que está aí nesse meio também. Tudo bem, meus amigos? Até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Então, amigos, a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que não tem mais nada para a gente tratar. A gente vai finalizar por aqui. E se você esqueceu aí de dar o seu like, se você esqueceu de escrever alguma coisa aí para mim, mandar um comentário, alguma coisa, a hora é essa. Tá legal? Eu fico por aqui. Agradeço a sua companhia e um forte abraço. Vamos prosperar.